Opa, galera, estamos de volta. Eu espero que todo mundo tenha conseguido abrir pelo menos algum ambiente desses que a gente disponibilizou, ou pelo K3D, que o Vini passou para a gente mais cedo. Bom, de qualquer jeito, me apresentando aqui mais uma vez, eu sou o João Lucas, eu sou engenheiro de pré-vendas aqui na Suzy, e a gente vai estar acompanhando aqui agora uma pequeno demo e uma apresentação de conceitos do Kubernetes para a gente tentar destrinchar e mostrar para vocês como que funciona essa arquitetura de microserviços que já está difundida pelo mundo todo. Então, assim, se você está começando agora ou se você já tem uma experiência a mais, acompanha com a gente aqui que vai ser bem interessante essa nossa discussão, beleza? E, se possível, recomendo bastante que vocês façam aí no ambiente de vocês para vocês irem testando, aprendendo, vendo como se eu vou escrever um YAML file, como que eu defino um pod, um deployment, para a gente entender os conceitos básicos de Kubernetes. Mais uma vez, eu encorajo vocês a mandarem perguntas aqui no chat, que o Gabriel, o Vini vão tentar responder à medida do possível. A gente pode também pegar umas perguntas no final da apresentação, beleza? Lembrando que a gente está tendo nosso sorteio lá nas páginas do LinkedIn, então quem quiser ainda participar, posta uma foto participando do evento, mostrando a tela, ou um texto mesmo com a hashtag SuzyBRK8S, tudo minúsculo, a gente está mostrando aqui na tela, e vocês vão concorrer a um kit de brindes da Suzy. E aí os 3 primeiros lugares vão concorrer ao que a gente está mostrando aqui, né? Esses 3 kits. Lembrando que a gente vai selecionar um número fechado ali de pessoas. Então, assim, participem e boa sorte. No final do evento a gente roda o sorteio, beleza? Então, voltando aqui, né? A gente criou, o Vini mostrou para vocês essas duas plataformas online, chamada Katacoda e o Learn with Kubernetes. Eles utilizam uma ferramenta chamada Minikube para subir um cluster de Kubernetes em um nó só, da mesma forma que o K3D faz. Então você vai ter tudo ali empacotado num container Docker que vai subir toda a infraestrutura de Kubernetes para vocês testarem, fazer laboratórios. Aqui na minha infraestrutura, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Eu também estou usando uma infraestrutura de Kubernetes. Mas o que acontece? Essas 3 opções que a gente conversou até agora são opções que utilizam somente um nó. Então, não dá para você fazer um ambiente de produção, um ambiente mais sério, que precisa de alta disponibilidade, utilizando alguma dessas ferramentas. Elas são exclusivamente para estudo, para laboratório. Então, por exemplo, hoje eu tenho o meu ambiente aqui, rodando localmente, utilizando a distribuição de Kubernetes K3S. E aí eu quero salientar aqui a diferença entre K3S e K3D, né? O K3D, que foi o que o Vini mostrou pra gente, você sobe tudo no Docker ali em um container, em um nó só. Não tem alta disponibilidade, não é recomendado para produção. Agora o K3S, ele é um ambiente, ele é uma distribuição de Kubernetes certificada da Rancher, e você consegue subir ela no ambiente de produção com mais de 3 nós, se precisar, e rodar a sua carga de trabalho ali tranquilamente. Então hoje eu estou usando um K3S aqui no meu ambiente, S, beleza? E ela é uma solução leve, eu recomendo todo mundo a testar. Se vocês possuírem um ambiente com, que a gente colocou aqui, né, requisitos de 512 MB de RAM rodando, você consegue subir um cluster tranquilamente. O binário do K3S é bem leve para você baixar e instalar rapidamente na máquina. E em 5 minutos você consegue subir um cluster de Kubernetes tranquilamente. Então, vamos passar aqui para frente. Eu acho que o Gabriel vai colocar o link aqui do K3S para vocês, se vocês tiverem interesse. K3S.io, vocês conseguem ter uma noção melhor da ferramenta, beleza? Então, assim, eu queria começar a conversa sobre Rancher aqui com vocês hoje, falando sobre YAML files. Então, pensem no seguinte, né? O Kubernetes ele é uma plataforma, e o Vini fez essa comparação no começo que é bem interessante, né? O Kubernetes hoje ele está se tornando o Linux da nuvem, né? Então o padrão de infraestrutura para rodar aplicações hoje é o Kubernetes, tanto em nuvem como on-premises. Então pense no Kubernetes como a base de uma infraestrutura, e nessa infraestrutura você precisa definir objetos, que nem quando você está programando ali. Esses objetos eles vão referenciar containers, por exemplo, ou eles vão referenciar algum conceito de rede. Tudo no Kubernetes é criado, é concebido, né? Todos esses objetos são concebidos a partir de YAML files, né? O YAML file, né? Que ele tem ele é um acrônimo, né? Para YAML Ent Markup Language.
ele é um formato de serialização de dados. Então, assim, você vai serializar dados que para o Kubernetes vão significar alguma coisa. Então, você vai ter um arquivo, como se fosse um script mesmo, e ali nele você vai ter várias definições que o Kubernetes vai ler e vai entender o que você está querendo com aquilo. Né? E o importante do YAML file é que uma vez que você aplica para o seu cluster, ele vai persistir tudo que está aquilo no YAML file no seu cluster. E o Kubernetes ele vai fazer de tudo para garantir a existência daquele objeto. Então, se você definiu algo ali no seu YAML, por exemplo, um pod, o Kubernetes ele vai tentar trabalhar para que sempre exista aquele pod de alguma forma. E aí a gente vai discutir aqui agora. Então, só para ilustrar, né, um YAML file ele segue esse padrão aqui, nessa estrutura de escrita, em que você possui, por exemplo, na primeira linha ali, a API version, né? Eu estou falando que eu estou utilizando a versão 1 da API do Kubernetes, e que eu estou, por exemplo, na linha de baixo com kind, né, que é o tipo, eu estou criando um objeto do tipo pod. Né? E aí, em seguida, eu tenho várias definições que explicam o que aquele pod vai fazer, ou que labels aquele pod tem, beleza? É importante você se atentar à indentação de um YAML file, ele é sensível à indentação. Uma dica que eu dou, que eu vou repetir aqui mais vezes aqui no lab nosso hoje, é que o YAML file, ele segue essa indentação. Quando você tem um espaço na frente, na linha de baixo, é só você sempre contar 2 espaços e começar a escrever. Então, por exemplo, aqui no metadata, né, 2 pontos, passo para a linha de baixo, eu dou 2 espaços e começo o name. Com essa dica, você consegue ir escrevendo e indentar cada parte do seu YAML file com tranquilidade. E aí, isso é algo que você começa a pegar com prática, né? Cada parte do YAML file, cada definição do Kubernetes, pede alguns componentes. Então, por exemplo, se eu estou colocando aqui o campo metadata, o metadata ele pede um name. E aí esse name ele tem que vir logo abaixo. Se você começa a entender essa estrutura, né, de que tudo que precisa de um requisito, ele vem logo abaixo, né, desse principal, você começa a entender que, beleza, eu tenho meu metadata, eu vou aqui para a linha de baixo, pulo 2 campos e começo a escrever o requisito. No caso aqui, nosso é o name, né, do pod. A estrutura básica do YAML file é assim. Eu recomendo bastante utilizar uma IDE, por exemplo, Visual Code. Ele facilita bastante na construção desses YAML files. Se você está começando agora, eu recomendo muito que você escreva na mão esses YAML files e vá testando. Vai dar erro, vai dar problema de indentação, mas é assim que você consegue pegar a prática legal para escrever esses objetos de Kubernetes. Tá? Então, o Kubernetes, como o Vini já falou muito bem na primeira parte dessa apresentação, ele é uma plataforma open source super poderosa para você orquestrar workloads containerizados. E a gente utiliza uma sintaxe declarativa para descrever um estado de algum recurso no cluster. Essa sintaxe declarativa foi o que a gente viu aqui no YAML file, né? Então, como que isso acontece? Eu tenho aqui, essa aqui é a arquitetura básica, né, do Kubernetes. Vocês já devem ter visto em outros lugares, mas basicamente você tem um usuário que vai interagir com esse cluster Kubernetes via uma API ou via linha de comando, né? Uma interface de linha de comando. E toda requisição que esse usuário vai mandar para o cluster, ela passa pelo master. O master, né, ou o control plane, ele é um proxy. Ele é um proxy que redireciona chamadas via API Kubernetes, né, para os seus workers que estão aqui nessa fileira, nessa coluna que você tem 3 nós, né? Então, tudo que a API ou o usuário solicitar para esse cluster vai passar pelo master e aí sim vai para os workloads. Então, é importante a gente entender o papel de cada um, né? Mas só frisando aqui o que o Vini já falou, o master, o control plane, né, ele vai gerenciar a API do Kubernetes e vai expor para quem quiser utilizar essa API. Então, pode ser um usuário, pode ser um serviço, né, externo. Todos eles vão ter acesso a essa API de Kubernetes e vão poder fazer modificações, ou não, né, se não tiver permissão, dentro do seu cluster Kubernetes. O nó etcd, que está logo aqui do lado do master, ele é o nó que guarda os dados de estado do cluster de Kubernetes. Então, ele é como se fosse um database de objetos. Lembra desses objetos que eu falei de YAML files, né, que os YAML files criam? Esses objetos eles são guardados no nó etcd. Eles persistem no nó etcd, que é como um banco de objetos Kubernetes, beleza? E o worker é onde você está rodando mesmo os containers. Então, toda a carga de trabalho vai estar rodando aqui de forma distribuída nesses 3 nós aqui, que são os workers,
beleza? Então aqui só para a gente revisar sobre o que a gente vai conversar hoje, né? A gente vai falar tanto de pods, vamos começar com pods, depois a gente vai falar sobre replica sets, deployments, services e ingresses. A gente vai falar desses 5 conceitos, são conceitos básicos no Kubernetes. Existem muitos outros, mas aí a gente acabaria entrando numa conversa um pouco mais avançada. E então, para começar, o pods é essencial, né? Esses 5 são essencial para você entender e ter um desenho na cabeça já de como é que funciona o Kubernetes, beleza? Então, vamos lá. Pods, né? Um pod, ele é o menor recurso dentro de um Kubernetes. Ele é a menor unidade de um deployment. Segura essa palavra deployment por um momento que eu já vou voltar nela. Então, um pod, em poucas palavras, ele é um container ou um conjunto de containers, né? Hoje, existe a boa prática, né, em microserviços de você só ter um container rodando em um pod. Isso por uma questão de organização e por uma questão de separação de serviços, né, quando você tem ideia de microserviços, cada pod dentro da infraestrutura de Kubernetes faz uma tarefa. Então, eu posso ter um pod ali para o meu front-end rodando num Nginx, por exemplo, e eu posso ter o meu pod ali com o MariaDB servindo como banco de dados, rodando separadamente. Não tem problema, você poderia colocar esses 2 containers, né, o do Nginx e do MariaDB, dentro de um pod, mas por boas práticas, né, realmente, e para facilitar a sua vida no gerenciamento, é recomendado que você tenha um container por pod, beleza? Então, basicamente o pod ele vai ter o seu container ali, o seu container Docker, caso a sua infraestrutura roda em Docker, ou o containerd, né, se você utilizar o containerd. No nosso caso, vocês vão ver que o K3S aqui utiliza o containerd. E um pod ele tem os seus recursos próprios, né? Então ele vai ter o seu storage, vai ter os seus volumes compartilhados ali, que podem ser volumes locais, podem ser volumes externos também, NFS, S3. Vai ter as suas informações de rede, né? E ele vai estar localizado, né? Esse pod ele vai estar rodando em algum worker. Ele não vai estar rodando em control plane ou no etcd, não. Pods sempre rodam em nós do tipo worker. Isso é um ponto importante, tá? Então, um exemplo aqui de um pod, né? Esse círculo verde, ele é um pod. E imagine que dentro desse pod eu tenho essas funções, né? Eu tenho esses objetos aqui dentro. Eu tenho um container que puxa um arquivo ali da internet, de algum servidor externo, guarda num volume, e eu possuo um web server que consome algo da internet também, ou disponibiliza esse arquivo que eu peguei remotamente. Então, esse pod ele vai ter ele vai ter essas 3 funções, né? Que é pegar de fora, guardar e servir para alguém de fora consumir. Vocês podem ter essa ideia de pod, o pod ele sempre vai executar uma função, né? Ou poucas funções ali na sua arquitetura. E dessa forma você vai construindo redes de pods que se comunicam, né? Então você tem um pod ali de front-end, um de back-end, você tem um pod ali que se comunica diretamente com a API, alguma API externa. Então é interessante ter essa análise de pods como serviços, como microserviços, né? Então assim, quando a gente começa a conversar sobre microserviços, a menor unidade no microserviço é um pod, servindo algo, né? Quando a gente está falando de arquitetura de Kubernetes, claro. Então, eu queria mostrar aqui para vocês um spec básico de pod, tá? Eu vou ilustrar aqui no slide, mas eu vou mostrar aqui também a minha tela para vocês. E eu encorajo vocês a testarem também no ambiente de vocês. Então, assim, onde vocês estiverem usando agora, digitem, por exemplo, um Vim ou um Nano que vocês utilizarem, ou se vocês estiverem utilizando um VS Code, né? E criem um arquivo chamado pod.yaml, da mesma forma que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Deixa eu pegar aqui. Eu estou compartilhando a minha tela aqui com vocês. Pode ser que a janelinha da minha tela apareça muito pequena. Então, estiquem ela, puxem ela para vocês aumentarem e conseguirem ver lado a lado com o slide, que eu acho que vai facilitar bastante a visualização. Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu ambiente local, tá? E eu tenho um cluster K3S rodando aqui, beleza? O que significa isso? Eu simplesmente fui lá no site do K3S, executei os 2 passos que eles passam para a gente, e eu estou rodando um cluster de 2 nós. Então o Vini chegou a mostrar rapidamente para vocês, né? Mas o kubectl, ele é a nossa ferramenta que eu estou usando para comunicar com a API do Kubernetes do meu cluster.
E aí, via kubectl, eu consigo enviar comandos para esse cluster e ler objetos, criar objetos, deletar objetos, fazer todo tipo de operação com esse meu cluster. Então, por exemplo, eu vou dar um kubectl get nodes. O que vai retornar aqui para mim? Ele vai retornar quais são os nós que compõem esse meu cluster de Kubernetes. Então, eu tenho dois nós aqui, né? Eu tenho um rancheiro 1, rancheiro 2. O rancheiro 1 ele é meu control plane, master, né? E o meu rancheiro 2 é o meu worker. Eu posso olhar mais algumas informações se eu passar, por exemplo, um get nodes -o, passar um wide. E aí eu tenho mais algumas informações aqui. Por exemplo, eu estou rodando o meu cluster com Kubernetes 1.21, né? E eu estou rodando também dentro de um sistema operacional SUSE Linux 15 SP2, beleza? E o meu runtime de containers é o containerd. Isso significa que cada objeto do meu Kubernetes está rodando num container dentro do containerd, se comunicando, né? Todos comunicam entre si e conseguem oferecer para mim um serviço de Kubernetes, beleza? Então esse aqui é o meu cluster básico que a gente vai estar usando hoje. E aí eu tenho aqui dentro um arquivo chamado pod.yaml. Esse arquivo, ele tá bem simples, né? Vamos aqui cada campo de uma vez para a gente entender. Eu tenho aqui eu estou utilizando a versão de API V1 do Kubernetes, tá? Eu estou criando um objeto do tipo pod, tá bem definido aqui em kind. E aí, logo em seguida, vem o campo metadata. No campo metadata, eu vou ter definições desse pod. Eu estou usando definições básicas, existem muitas outras na documentação do Kubernetes, mas eu defini duas coisas aqui. Primeiro, eu quero criar um pod com um nome chamado myapp-pod, e aí eu quero criar uma label, né, para esse pod chamada app, né? E aí o valor dessa label vai ser myapp, ok? Então esse é a label que eu estou definindo para esse pod. Vocês vão ver que com essa label eu consigo fazer movimentações diferentes aqui na frente. Eu consigo referenciar esse pod via label, tá? Então eu defini esse label, e aí, por exemplo, eu vou definir aqui agora as specs, né? O que são essas specs? São as definições dos containers que vão rodar dentro do meu pod. Vocês lembram que eu falei que o recomendado, né, de um pod é você rodar ele, você ter somente um container dentro dele, né? E é isso que eu estou fazendo aqui dentro mesmo. Eu tenho somente um container, que é um BusyBox, né? Ele tem o nome MyAppContainer, e é um BusyBox aqui com algumas informações, né? Ele está usando a imagem BusyBox, então ele vai buscar da internet uma imagem chamada BusyBox, e ele vai rodar dentro desse container um comando básico, que basicamente é um echo com Hello Kubernetes. Ele vai criar esse container e vai rodar esse comando. Basicamente é isso, tá? Então eu vou sair daqui desse meu pod. Vocês podem criar algo aí semelhante no de vocês. E aí, para a gente fazer as nossas operações hoje, eu vou criar um objeto no Kubernetes chamado namespace. De forma bem básica, o namespace ele é uma reserva de recursos do meu cluster para um grupo de objetos do Kubernetes. Então é como se eu criasse uma área dentro do meu cluster, né? Eu segregasse uma parte do meu cluster para um grupo de pods e de objetos Kubernetes. Então, por exemplo, no meu namespace, eu vou fazer o seguinte: eu vou criar um namespace chamado K8S, vamos botar assim, K8S Train, que é o nosso treinamento aqui de hoje, beleza? Train. Opa, kubectl create, faltou só aqui, ó, namespace. Eu botei NS, mas pode ser namespace, beleza? E aí eu criei aqui o meu namespace chamado K8S Training. Tudo que eu for criar aqui dentro hoje, eu vou referenciar esse namespace para a gente ter uma organização e criar tudo que a gente for fazer hoje lá dentro, beleza? Então, eu vou criar, como eu já criei esse arquivo aqui YAML, né, pod.yaml, eu consigo utilizar o kubectl para criar esse pod agora. Como é que eu faço isso? Então, o meu pod está aqui criado, né, beleza? Eu vou fazer o seguinte, vou dar um kubectl create -f, -f eu vou passar um file, né, um arquivo, no caso vai ser o pod.yaml. E aí eu quero criar isso, antes disso eu vou passar aqui o namespace, então eu vou fazer assim, -namespace, e vou passar o K8S training, que foi o namespace que a gente criou aqui agora. Aí, nosso pod está sendo criado. Vamos dar uma olhada nele, como é que eu faço isso? kubectl get pods, e eu vou passar o namespace que eu quero utilizar. Eu posso passar o namespace só como sendo -n aqui, não tem problema.
E aí K8S Training. Aí, ele está criando esse pod. Vamos acompanhar o que está acontecendo com ele aqui. Eu vou dar um kubectl describe, para a gente ver informações sobre esse pod. -n, K8S Training. Vamos dar uma olhada nele. Vocês vão notar que no momento que vocês estiverem criando um pod, pode ser que ele comece a criar esse pod, mate ele, ele executa esse pod, faz alguma coisa e mate, ou esse pod não consiga não consiga baixar esse pod da internet e aí ele morre logo em seguida. Você vai ver que o Kubernetes vai ficar nesse estado. Mas você pode acompanhar aqui pelo describe o que está acontecendo para ver se vai dar tudo certo. No caso aqui ele começou o pod, ele fez algo e deu um backoff e restart. Então deu um fail no container e ele está fazendo de novo. Vamos testar aqui. Vamos esperar ele um pouco. E o que aconteceu? Não sei se vocês viram, mas esse que eu criei, ele é um BusyBox. Então ele iniciou esse BusyBox, executou aquele comando que eu coloquei, que foi um de echo, né, Kubernetes, e depois ele matou o BusyBox e o container não fez mais nada, né? Então, por exemplo, ao invés de subir ele, eu posso selecionar vamos ver, deixa eu pegar aqui, deixa eu dar um get pods de novo. Ó, ele tá como crashback, loopback off, né? Eu quero fazer o seguinte, se vocês olharem aqui em cima, olha o que está acontecendo. Ele iniciou o container e ele morreu. Vamos fazer, por exemplo, um pod nginx, né? Como é que eu faço isso? Vamos editar o pod e aí eu vou passar aqui uma imagem chamada nginx. E aí eu não quero rodar nada, eu vou só subir esse container e deixar ele tranquilamente. Então eu vou até comentar essa parte aqui do BusyBox, beleza? Vamos fazer o mesmo comando que eu executei. Para falar a verdade, eu acho melhor a gente apagar esse pod que a gente criou. Então, como que a gente faz isso? kubectl delete pod, passo namespace, k8s training, e aí eu vou matar esse myapp aqui. Deletar o pod. Deletou. E aí vamos aplicar de novo aquele YAML file que a gente criou de pod.yaml, né? Então vamos fazer o seguinte, kubectl create -f pod.yaml, vamos passar o namespace k8s train. Beleza, tá criando. E aí vamos dar um kubectl get pods -n, deixa eu limpar aqui a tela, k8s train. Ele está criando o container. Vamos acompanhar aqui, eu posso até dar um watch para esperar ele terminar de criar esse container. Beleza, ele criou. Foi lá o nosso nginx. O nosso nginx, ele não executa nenhum comando, então ele é criado, o container é criado e ele fica lá, ele não faz mais nada, ele não morre. Então, eu tenho o nosso container chamado nginx, que ele está rodando aqui, bonitinho, e ele está servindo ali um server nginx rodando e nada mais. E aí começam a surgir perguntas, né? Como é que eu escalo? A gente está conversando de Kubernetes, como é que eu vou escalar esse nginx? Como é que eu vou falar para... Por exemplo, se eu matar ele aqui agora, já era, né? Ele vai subir e não vai voltar. E o Kubernetes, a ideia, vocês sabem, justamente não é essa. É você persistir containers, né? E aí, como é que eu faço isso? A ideia agora é a gente começar a introduzir o conceito de deployment. E dentro de deployment, a gente vai ver que existe um conceito chamado replica set, beleza? Então, eu vou passar aqui para vocês, se vocês olharem aí no slide que está agora do lado da minha tela, eu estou projetando projetando um slide de replica sets. O que são replica sets? Basicamente, eu vou conseguir definir nele um número desejado de pods que eu quero rodando no meu cluster. Então, eu quero só um pod, 2 pods, 3 pods, quantos? E eu vou fazer um gerenciamento por estado. Como que funciona isso? Imagina que eu falei, eu tenho um replica set que eu tenho rodando aqui, no caso, 12 pods. Né? Eu tenho 12 pods aqui de nginx rodando. E aí eles estão distribuídos em 3 worker nodes, esses 3 servidores aqui. E aí, num belo dia, cai um raio aqui no meu terceiro node. Morreu, acabou. O que vai acontecer? Se eu definir uma réplica para esses meus pods, eles sempre tem que ter 12 pods. Eu falei, eu quero ter 12 pods nesse cluster. Então o Kubernetes automaticamente ele vai repassar os pods que estavam no nó que morreu para os nós que ainda estão rodando. Então o Replica Set ele introduz o conceito de estado. Então ele sabe o estado dos nós. Se ele vê que um nó está no estado não
not ready, né? Ele está no estado que ele não está pronto para receber pods, ele vai passar esses pods todos para os outros workers. E aí agora eu tenho esses meus dois nós aqui que estão vivos ainda, com todos os distribuídos, né? Foram 6 pods para cada lado. Mas aí eu tenho toda a minha carga de trabalho distribuída nos nós que sobraram, beleza? E aí, dentro de réplica set, existe, na verdade, o contrário, né? Dentro de deployments está o conceito de réplica set. E aí, o que é um deployment, né? Eu vou mostrar aqui para vocês também no meu ambiente já. Mas um deployment, ele é uma abstração para você gerenciar esses pods. Então, além disso que eu expliquei de réplica set, dessa questão de você ter o número de pods ali existentes e o Kubernetes tentar manter esses pods, um deployment ele vai ter outras funções, como por exemplo rollback, né? Eu posso definir um rollback, eu quero voltar para um estado anterior, ou eu quero atualizar os meus pods para um novo estado, eu vou fazer tudo isso via deployments. Então eu vou controlar o estado dos meus pods, né, via deployments. Eu vou fazer toda a parte de gerenciamento do estado desses pods via um arquivo chamado deployment, beleza? Então, vamos passando aqui para frente, eu vou voltar aqui para minha janela, né, onde eu estou compartilhando a tela. Vamos entrar aqui agora no arquivo chamado deployment.yaml. E aí vocês podem criar a mesma coisa aí, deployment.yaml. Beleza? Eu vou fazer a mesma definição aqui de apps, tá? Então eu vou falar, eu quero um apps, eu quero utilizar a API do tipo apps/v1, e dentro dessa API, desse conjunto de objetos da API, eu vou ter um tipo chamado deployment, que é esse que eu vou estar utilizando aqui agora. Então eu vou criar um do tipo deployment. Vocês podem pegar lá no GitHub, você tem esse arquivo lá no GitHub para vocês criarem. E aí eu vou definir algumas coisas aqui. Eu vou criar um deployment com o nome nginx, eu vou deixar aquele mesmo label lá do container, que é app. Na verdade eu tinha colocado my app, né? Mas para esse aqui do deployment eu vou deixar app nginx, tá bom? E aqui eu vou definir o replica set, beleza? Então aqui no caso eu tenho ou seja, eu quero que sempre tenha um pod no meu cluster de Kubernetes. E é isso que está acontecendo aqui. Se eu descer mais um pouco, eu vou ter alguns seletores. O que é isso? São labels, né, em que eu posso referenciar o meu deployment para, por exemplo, um serviço que a gente já vai ver em breve, tá bom? Então eu posso definir aqui um seletor do tipo label, e aí eu posso colocar o mesmo label que eu coloquei aqui em cima, então vai ser app nginx. E aí aqui no template, essa parte de baixo, template, eu estou definindo como que vai ser o meu container, como que vão ser os meus pods, tá? Então, posso também colocar mais uma vez labels aqui dentro, não tem problema. E na parte spec, se vocês notarem, ela é igualzinha à de containers, né? Aqui eu defini uma imagem de outra versão, mas vocês podem botar só nginx, que vai ser a latest, né? Então eu posso colocar, por exemplo, eu quero criar um container do tipo só nginx, não precisa ser essa versão específica. E dentro daqui eu posso começar a definir outros conceitos, né? Aquele eu não defini nada, eu só coloquei o nome do container e a imagem. Eu posso, por exemplo, agora colocar uma porta que vai ser exposta no container. Então, o que significa isso? Eu vou subir um container nginx e aí o serviço que está rodando nesse container vai ser exposto via porta 80. Então, por um momento, imagine o pod imagine o container como uma máquina virtual. Isso não é uma comparação assim. É uma comparação que a gente faz mais para entender, tá? Mas é aquela comparação que a gente faz a grosso modo, né? Então, assim, imagine que você tem ali o seu container rodando e ele está expondo o Nginx na porta 80 porque eu defini aqui, tá? Então, o meu Nginx vai estar expondo o seu serviço ali na porta 80. E aí eu posso definir mais algumas coisas aqui no deployment, por exemplo, resources, né? Então eu vou limitar o meu pod, então ele só vai poder utilizar 0.1 núcleos de CPU do meu cluster no total. Então se o meu cluster tem ali dois núcleos de CPU rodando, eu vou limitar para que esse pod consuma só 0.1. É isso que eu estou falando aqui para ele. E de memória, apenas 121 megas também, tá bom? Então, eu estou fazendo essa limitação aqui na parte do meu deployment, ok? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Acho que vocês perderam a minha câmera, né?
Opa, voltou. Beleza. Então, dá um tempo para vocês criarem esse deployment aqui, vocês podem seguir. Lá no GitHub vocês têm esse arquivo também, se for facilitar para vocês. Ele está na pasta deployments. Esperar aqui um pouco. Beleza. Vou salvar ele. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou definir esse deployment agora para o meu cluster. Então eu vou fazer um kubectl. Eu vou apagar aquele pod antigo, né? Então esse pod aqui chamado myapp, vamos ver como é que ele está rodando aqui dentro. Ele está rodando aqui bonitinho ainda. Vamos apagar ele, né? E aí vocês vão ver, quando eu apagar ele, ele vai morrer e ele não vai mais voltar, porque ele não tem um deployment associado a ele. Aqui. Vamos apagar esse pod. Então eu vou dar um delete pod. Vou passar o nome dele. Ele não volta, né? Olha, se eu clicar aqui, dar um get pods, ele não está vivo. E aí eu vou fazer o seguinte, vamos definir então aquele deployment que a gente viu lá embaixo. Vamos dar um vim, vamos dar um kubectl, de novo, create, "-f, passar o nome do arquivo, deployment-yaml, e vou passar o namespace, Kubernetes Training. Opa, tô copiando tudo errado aqui. "-n, Kubernetes Training, e é isso. Viu? Então, se eu der aqui um kubectl get, em vez de pods, deployments agora, eu vou ter o meu nginx aqui como ready. Isso significa que eu tenho, como a gente definiu lá no replica set o valor 1, então ele vai subir um pod e o estado do meu deployment vai estar como ready se um pod estiver rodando. Então, como a gente só definiu 1, então ele está rodando bonito. E aí, se eu olhar aqui no meu pods, tá lá, o meu nginx rodando aqui bonitinho, tá? E aí, qual é a vantagem de você ter réplicas? É que você pode escalar esse deployment, né? Então, se eu quiser, por exemplo, ter 3 nginx agora, eu consigo mexendo nesse deployment. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui agora, eu vou editar esse meu deployment, tá? E aí, isso eu posso fazer de várias formas. Uma delas é, por exemplo, eu posso utilizar o comando kubectl scale, e aí eu vou passar aqui, deixa eu aproveitar esse comando aqui que já está pronto, com o namespace, e aí eu vou utilizar o kubectl scale, vou passar o deploy e o nome dele que ficou como nginx, né? E aí eu vou passar aqui que eu quero 3 réplicas agora. Então vai ser réplicas igual a 3. Ele falou para mim que escalou, então bora dar uma olhada agora. Ó, ready agora não é 1/1, é 1/3. Então ele está fazendo o deployment de mais 2 pods para ele ficar aqui como ready, beleza? Eu posso olhar esse estado utilizando o seguinte comando, que é esse aqui, kubectl rollout. Opa, tem que passar o namespace. Se eu não passar o namespace, ele vai achar que eu estou falando do namespace default. O namespace default existe por padrão no cluster Kubernetes, mas eu não quero utilizar o que a gente criou. E beleza, tá aí, o deployment deu rollout, então significa que os 3 pods que a gente pediu foram criados. E aí o que é interessante aqui agora, vamos até olhar esses pods. Tenho 3 pods de nginx rodando. Se eu matar algum desses pods, ele vai ter que automaticamente voltar, porque ele precisa persistir 3. Então vamos matar um aqui. Vamos escolher qualquer um desses 3. Vai ser assim, delete pods. E aí eu quero matar esse aqui. Ele foi o escolhido. Deletou. Se eu der um get pods, ele já está criando outro. Olha, foi bem rápido. Ele matou e já está criando outro. Pronto, subiu. Vocês podem ver que esse é outro pod pelo nome, ó. O que a gente deletou ele tinha esse nome aqui, 6B29 tananã. Esse aqui foi criado agora, R9TXZ. Então esse aí é o deployment em ação, criando, mantendo, persistindo dados no meu cluster de Kubernetes. Beleza? Outra coisa aqui que a gente pode ver rapidamente, eu posso, por exemplo, suponha que eu quero criar um deployment e eu acabo fazendo algum erro. O que vai acontecer? Vamos forçar um erro nesse deployment para ver o comportamento dele, né? Então, seguinte, eu vou utilizar o comando kubectl set image, ou seja, eu estou indo lá no meu campo image do meu deployment e editando ele, e eu vou colocar o meu nginx com um erro de digitação. Então aqui tem era para ser assim, né, alpine, mas eu estou omitindo esse i justamente para dar erro. Vamos ver o que vai acontecer aqui dentro.
Eu só preciso passar o namespace aqui, né? Que é o K8S Training. Olha, ele deu um updated. Se eu der um get deployment, ele está aqui rodando. Vamos conseguir ver os pods. Ó, ele tem 3, né? Que já estavam rodando antes. E aí ele tentou subir mais um. O que aconteceu aqui? O Kubernetes, ele não vai substituir a imagem desses 3 pods que já estão rodando saudáveis e correr o risco de subir uma imagem que não está funcionando e dar pau. Então, o que ele faz? Ele vai subindo de forma gradual. Ele tentou subir primeiro um pod, ele viu se esse pod está funcionando, e se esse pod estivesse funcionando, ele iria matar o antigo e substituir para o novo. Como ele viu que esse novo deu erro image pool, deu erro aqui, ele falou, não, então você vai ficar aí e os 3 vão continuar rodando aqui, eu não vou mexer neles. Que é o que aconteceu, os 3 estão rodando aqui normalmente, aqueles antigos, né? E os novos estão aqui ainda, o novo ele tentou subir um, né? Viu que deu pau e não fez mais nada. Olha, ele vai ficar tentando baixar, mas como eu coloquei o valor errado, ele não vai baixar essa imagem certa, né? Eu posso fazer o seguinte, eu posso dar aquele rollout status, né? E ele vai falar o seguinte, olha, ele está esperando o deployment terminar. Né? Então, ele subiu uma réplica que está aqui dando pau, eu preciso de 3 que não vai subir porque a imagem está errada, né? E esse deployment aqui ele vai ficar nesse estado, ele não vai conseguir voltar. E aí o que eu posso fazer? Só para mostrar mais um pouco aqui, um pouco dos pods, né? A gente tem aquela visão geral. Tem aqui os meus pods, namespace K8S Training. E aí o que eu posso fazer, o que é interessante, eu posso fazer um rollout, ou seja, eu posso voltar o meu deployment para um estado anterior que estava funcionando. E aí eu faço isso com esse comando, kubectl rollout undo, ou seja, ele vai refazer as configurações do deployment chamado nginx. E aí eu vou passar aqui o meu namespace, vou rollback. Ou seja, se eu olhar aqui agora os meus pods, ele vai estar matando aquele, que não é para existir mais, e o estado antigo do meu deployment e o estado antigo do meu pod vai retornar. Então ele vai fazer de novo aquele status e vai pegar tudo da maneira como estava antes, beleza? Aqui via os pods, né? É porque eu dei um rollout 2 vezes, né? Então ele voltou pro estado o que estava com o Alpine errado. Então eu posso fazer aqui o undo, isso, e aí eu posso acompanhar aqui o deployment. Status, pronto. E ele vai mostrar pra gente que deu tudo certo. Ele voltou pro estado atual dele. Ótimo. Então, beleza, a gente mexeu num deployment, né? Criamos um pod, criamos um deployment. Existe mais algum conceito aqui para a gente conversar, né? No caso, só para a gente fazer um review aqui do deployment, o que aconteceu foi isso, né? A gente definiu um deployment com 3 réplicas. Eu estou mostrando o slide agora, tá, galera? Então, tá aqui do lado aí da compartilhamento de tela. E eu defini um container do tipo nginx. E aí o que acontece? O meu arquivo, eu que sou o usuário aqui na ponta, eu criei esse arquivo, passei para o meu API de Kubernetes, e a minha API de Kubernetes criou esses 3 objetos lá no meu clusterzinho de 3 nós. Né? Então ele criou bonitinho os pods, e no momento que eu editei esse deployment e coloquei o nome errado, ele matou, né? Ele tentou criar, matou, mas ele não mexeu nos que já estavam criados. Então, o interessante da ideia de deployments é justamente a escalabilidade, né, com certeza, mas também a visão de status do cluster. A visão de health check, de você saber qual é o estado de um pod que eu acabei de criar. Será que eu deveria substituir ele? Não, porque ele está funcionando. Será que eu deveria passar esses pods para um nó que está com o status ready? Sim, né? Eu vou somente escalar esses nós num nó que esteja com tudo ok. É assim que a API do Kubernetes pensa, né? Essa é a lógica por trás. Aqui alguns mais detalhes de deployment, né? Então, o deployment ele sempre vai tentar manter o número de pods ali que eu quero. Então, por exemplo, eu quero 3 pods do Node.js rodando. Ele vai fazer de tudo para manter esses pods rodando ali no meu cluster. E aqui é só um resumo do que eu falei, né? Já de você ter o número de replica sets ali em cima, que é o número de cópias que eu quero, os labels e o templates, que é o mesmo da definição do pod, tá? Então essa parte do templates aqui, vocês podem inclusive copiar lá do pod que você criou e definir aqui para o nosso deployment. Tranquilo? Então, outro conceito para a gente conversar é o de services, né? E aí a gente pensa, beleza, eu estou rodando meu nginx aqui, como que eu posso expor esse meu nginx
para as pessoas acessarem, né? Como que eu posso expor esse serviço? Eu quero mostrar esse meu Nginx rodando. Eu quero mostrar a página lá do Nginx. Como que eu faço isso? É aí que entra o conceito de service dentro do Kubernetes, tá? Então, o service, que é um serviço, ele é um objeto que expõe a aplicação que está sendo fornecida ali pelos pods. No nosso caso aqui é o Nginx, né? E a gente define configurações estáticas, né? Por exemplo, como deployments dentro do service. Então, vocês estão começando a visualizar que uma coisa está dentro da outra. Eu tenho pods, né? Lá em cima. Os pods eles estão dentro de deployments. Dentro de deployments eu tenho config map, eu tenho replica sets, eu tenho config maps também, que a gente não vai discutir config maps nesse escopo do curso aqui, porque isso vai um pouco além. Mas eu tenho dentro de services, eu tenho os nossos deployments. Então uma coisa vai englobando a outra. Então o service está englobando tudo que a gente falou aqui até agora. Então dentro de um service você vai ter deployments, dentro de deployments você vai ter replica sets e também pods. Então uma coisa está dentro da outra aqui. E aí, um service, eu posso definir, por exemplo, um IP para expor o meu serviço, né, um name no DNS. E o service, né, como ele não é ele que sobe diretamente os pods, então, assim, se algum pod morrer, o service ele vai estar fazendo essa interconexão entre quem está rodando. Então, ele sabe o estado de um pod. Ele não vai requisitar alguém que acessar a minha página web lá no meu front-end, ele não vai passar para um pod que morreu, ele vai passar para o pod que está rodando. Então, é interessante da ideia de service é essa, que ele vai fazer esse controle de o que está rodando aqui, quais são os meus pods que estão rodando, o que eu tenho que servir e quais que estão no estado saudável para conseguir disponibilizar esse serviço externamente, tá? Então, essa é a ideia de services e existe algo importante aqui, que services, né, eles podem ser tanto internos, então os services podem rodar e servir dentro da minha rede de Kubernetes internamente, e aí eu vou ter o que a gente chama de cluster IP, é um serviço do tipo cluster IP, ou seja, eu tenho um IP interno do meu cluster de Kubernetes, esse IP ele é roteável somente na rede de Kubernetes, ele não é roteável externamente, ou eu posso ter também um service do tipo Node Port, e aí eu vou ter uma porta que o Kubernetes vai gerar para mim, e essa porta ela vai estar atrelada ao meu node, algum node meu de Kubernetes. E aí eu vou poder acessar esse serviço por aquela porta que o Kubernetes passou para mim. Eu vou passar o IP do meu nó, que é um IP roteável na rede externa, e eu vou passar essa porta para acessar o meu serviço. E existe um terceiro que é o chamado Load Balancer, tá? Load Balancer, ele vai gerar um IP para aquela aplicação. Então eu quero ter um IP para aquele meu serviço, né? E com esse IP você consegue criar uma regra no DNS, né? E várias outras coisas que vão servir aquela sua aplicação. Então, um service, basicamente ele vai estar fazendo isso aqui, né? Ele vai ser ali como se fosse um proxy, né? Em que o usuário vai requisitar o acesso a algum serviço e o service vai se encarregar de passar essa requisição para algum dos pods que estão servindo esse meu serviço. Por exemplo, aqui é o meu Nginx, né? E lembrando que esses pods são todos controlados pelo meu objeto deployment, que a gente criou e demonstrou. Então toda aquela questão de criar, apagar, é o deployment que faz, tá bom? Vamos ver aqui. Então a gente vai passar aqui para frente. Vamos voltar aqui para minha tela. Estou compartilhando ela ainda. Então eu estou aqui na minha tela. A gente já criou pods, né? Então a gente já criou um pod. A gente já criou um deployment. E agora chegou a hora de a gente criar um service. Okay? Então vamos fazer o seguinte. Vou dar um vim service.yaml aqui. E aí é o seguinte. O service ele é bem simples. Eu vou referenciar o que eu quero expor nele. Eu posso colocar, por exemplo, o nome, eu vou definir aqui que ele é do tipo service, né? E aí eu vou colocar as mesmas labels aqui, então eu posso colocar aquela label que a gente definiu app nginx, ou seja, eu estou referenciando aquela label que a gente definiu para o deployment, porque assim ele vai conseguir identificar quem que ele deve expor aqui no caso, né? E eu estou fazendo um service também com o nome nginx, não tem problema. Como é um objeto diferente, eu posso utilizar o mesmo nome, né? Um service é diferente de um deployment. Então, ok, a gente criou esse serviço, eu tenho aqui a porta 80, protocolo TCP, ou seja, eu vou pegar a porta 80 do meu container, né, e vou expor
nesse service na porta 80. Então, assim, eu estou comunicando, eu estou fazendo como se fosse um bind, né, da porta 80 do meu container na porta 80 desse service. E aí eu posso definir aqui o tipo desse service. Então, ao invés de load balancer, eu posso colocar, por exemplo, node port. Ou seja, eu quero gerar uma porta para expor esse meu serviço do Nginx. Então, vamos criar ele. Vamos fazer aquele mesmo esquema. Deixa eu pegar aqui já o apply. Pode ser esse aqui. BCTL apply -f, service, e aí eu vou passar o namespace. Ver se ele vai... Olha, criou o serviço. Se eu dar um kubectl get service e passar o namespace, eu vou ter aqui o meu node port, ou seja, ele tem um nginx, ele criou um chamado nginx do tipo node port, e a porta que ele está expondo aqui é essa 30050, tá? Foi o Kubernetes que definiu. Tem como você forçar uma porta, mas no nosso caso foi essa aqui que ele passou pra gente. A gente pode tentar fazer, antes disso, rapidinho, deixa eu dar uma olhada nesse service. Existe o comando que eu não introduzi ainda, que é o kubectl edit. Com ele você consegue editar na interface mesmo um serviço, um objeto do Kubernetes que já está rodando no cluster. Então, por exemplo, eu vou editar esse service para dar uma olhada em como ele está rodando aqui dentro. Então, vou dar um edit, vou passar aqui o namespace, né? Mas eu vou fazer um edit service, eu posso fazer SVC ou service, é a mesma coisa. E vou passar o nome dele, que é o Nginx. Então tá aí, ó. Você consegue ver o serviço, né? Ele tem um cluster IP, que é um IP interno ao cluster Kubernetes, né? Então ele não é roteável para fora, para minha rede aqui. E ele criou um service do tipo que a gente pediu foi Node Port, né? Isso, Node Port, e ele atrelou uma porta a ele, que é o 30050. Ok, eu queria só ver se ele conseguiu pegar o nosso deployment que a gente definiu. Deixa eu salvar aqui. Vamos ver se ele chegou. Eu vou dar um curl para ver se ele conseguiu pegar esse nosso service. Então, como a gente colocou do tipo Node Port, né, ele está rodando ele em algum dos nossos nodos do K3S. Então, eu tenho o rancheiro 2. E aí eu posso passar aqui essa porta para ver se ele vai conseguir acessar esse nosso Nginx lá. Não, ele não vai acessar no caso. Eu acho que foi porque a gente não colocou. Deixa eu passar aqui um menos secure. Não, ele não vai passar porque a gente criou um service, mas a gente não atrelou o deployment a ele. Então a gente vai olhar aqui, eu tenho uma outra pasta aqui com deployment. Pode ser que esse esteja. Deixa eu pegar aqui o outro. Vamos aqui em deployment, overlay. Singles. Tá, ele tá pegando o meu app Nginx, o nome Nginx e expondo na porta 80. Vamos ver aqui. Deixa eu só copiar essa porta aqui. A gente vai ficar tentando acessar ele aqui pelo nosso browser. Cheiro. É meu calmileon.lab. Vamos ver se a gente consegue acessar ele pela porta que a gente copiou. Opa. Vamos deixar aqui que a gente vai tentar forçar ele para ele pegar o nosso deployment e expor. Pode ser que esse aqui. Deixa eu ver esse aqui. Ele não está definindo como node port. Vamos forçar ele a deployar esse outro serviço que a gente tem aqui. Rapidinho, vou matar esse service. E aí eu vou criar mais um e expor o meu Nginx. Então vai ser kubectl, eu vou deletar ele. Vamos dar esse apply aqui. Pera aí. Beleza, ele criou uns outros aqui. Vamos dar uma olhada nesse service que ele criou, que é esse dev Nginx.
kubectl get service. Ele criou esse dev nginx aqui pra gente. Ele só não chegou a pegar uma porta. Ele criou do tipo cluster IP, né? Mas a gente quer um node port. Vou dar um get services aqui. É o seguinte. Editar o serviço. E aí, ele pegou um do tipo cluster IP, mas eu quero definir outro aqui para ele. Eu não quero que ele seja do tipo cluster IP, eu quero que seja node port. Definir, ele vai editar. Vamos ver se ele pega agora. Opa. Get service. Ele pegou uma porta aqui. Ótimo. Vamos pegar essa porta. 32719. Ver se a gente consegue acessar aqui agora ele. Agora ele... Opa. 2 no rancheiro 1 ele está acessando. Ele tentou acessar, mas eu tô achando que o nosso pod, ele tá gerando ele conseguiu, só que ele tá dando um problema de certificado. Eu acho que o nosso Nginx está gerando algum certificado SSL errado, que ele tá dando esse too long, né? Algum erro no nosso certificado do Nginx. Mas, bom, eu posso dar um outro exemplo aqui de serviço que a gente sobe fazendo esse tipo de exposição via node port ou load balance, por exemplo, o Rancher. Então, se vocês deram uma olhada aqui no slide agora, um outro tipo de serviço que a gente pode subir sem ser do tipo node port, que é expor a porta direta, que ele tentou subir do Nginx, né? A gente pode tentar subir um do tipo load balancer. E o que significa isso? Quando eu subo um load balancer, ele vai gerar um IP para mim, e aí esse IP ele pode ser roteado na minha rede. Então, por exemplo, eu tenho um Rancher rodando aqui na minha rede AWS. E aí ele definiu um nome chamado Rancher, do tipo NIP.io, né? Mas ele gerou um nome roteável que eu consigo acessar externamente, por exemplo, servir um Rancher, né? E aí antes da gente passar para a nossa finalização e o nosso sorteio, eu queria mostrar para vocês que tudo isso que a gente fez aqui agora, admin, tudo isso que a gente fez aqui agora, a gente consegue fazer via interface Rancher. Então o Rancher, ele pode ser um facilitador para vocês na hora de gerenciar um cluster de Kubernetes. Então, por exemplo, nesse cluster aqui que eu tenho de um nó criado na minha AWS, eu consigo fazer todo o gerenciamento que a gente fez até agora via interface gráfica. Então, por exemplo, eu tenho aqui a minha dashboard, né? E aí eu tenho um nó rodando aqui e eu consigo listar, por exemplo, o namespace. Então, todos os meus namespaces estão listados aqui. E eu consigo listar também, por exemplo, os meus nós, stateful sets, pods, tudo que está rodando aqui dentro. Isso é o interessante do Rancher, né? E como que ele funciona. Então, eu consigo, por exemplo, criar um YAML, da mesma forma que a gente criou um YAML para um pod lá na interface gráfica, eu consigo criar aqui e aplicar isso pelo Rancher. A gente vai fazer outras aulas mais na frente sobre o Rancher, tá? E focar nessa parte dele. Então, acompanhe a gente, que a gente vai falar só sobre Rancher, sobre Longhorn, sobre RKE2, sobre K3S. Hoje a gente fez uma introdução assim bem geral sobre Kubernetes, mas eu queria deixar bem claro aqui que tem como a gente fazer essa parte do gerenciamento de Kubernetes pela dashboard aqui do Rancher, tá? Então eu recomendo todos a utilizarem. O Rancher está na versão atualmente 2.58. Ele tem a versão community, então todo mundo consegue baixar e testar. E, bom, eu acho que para a gente não perder mais tempo aqui e chegar no nosso sorteio, né? Antes eu só queria passar uns últimos comentários aqui para vocês, que é o seguinte. No nosso Community SUSE, nesse site aqui, community.suse, a gente disponibiliza um Rancher Operator, que é um certificado na verdade, um curso, né? Você tem um certificado ali no final, mas de operador Rancher. Então você vai conseguir aprender a deployar um Rancher, você vai aprender toda essa questão do Kubernetes que a gente viu hoje, criar um ambiente de alta disponibilidade, fazer backup do cluster, fazer backup do Rancher, e no final você tem um certificado de Rancher Operator Level 1. Então, eu recomendo todo mundo a entrar aqui no nosso site, community.suse. Lá na seção Academy Classes, vocês vão conseguir ver essa parte de
de Rancher, e aí vocês vão conseguir participar desse Rancher Academy. Recomendo bastante que vocês entrem aqui e participem desse nosso curso. Ele é gratuito, tá? Importante, ele é gratuito. Queria pedir para o Gabriel colocar o link aqui embaixo para a gente fazer. E aí é um curso que ele já teve, no primeiro dia que ele lançou, né, foi no ano passado, ele teve 1.000 inscrições no primeiro dia, muita gente já fez, recomendo que todos vocês participem. Queria pedir também para vocês entrarem no nosso Slack, Rancher, se vocês estão começando a testar o Rancher, começando a testar Kubernetes, entrem no nosso Slack, mandam uma mensagem, participem, vai ter muita gente discutindo, para você tirar dúvidas durante o seu processo de aprendizagem. E também tem o nosso Community SUSE. Vai ter muito conteúdo legal lá, tem posts sobre tecnologias recentes, Cloud Native, você pode fazer o seu post, você pode comunicar com o pessoal do mundo inteiro. E você tem também um Academy lá dentro, né? Com, por exemplo, esse treinamento de Rancher que eu mostrei para vocês.